veio, começou a morar aqui nessa casa, né? Depois que Meisama se mudou. Esse é o primeiro dia. Gente, quanta gente. Vamos tirar Gente, foto. ele não dá pra enxergar direito, né? Nossa, muita gente. Muita gente. Muita gente. São os membros da igreja dele, né? Ele chamou os membros da igreja dele para vir nesse primeiro dia. Né? Não foi aqui nesse jardim, Cícero? A árvore era aquela ali, né? Pertinho? Essa árvore A árvore é aquele. Quais foram da época de versão? Só essa? Não, a árvore. Tudo aqui? Konoki Zenbo, no Meisama todo. Só essa? Parece Tem que é. algumas foram plantadas depois. Sim, sim. でもこの松は間違いなくこれです。 Mas esse pinheiro, né? Esse eu já. Pessoal, vamos juntar aqui então para ouvir as explicações, por favor. E retirar nossa foto aqui, que aqui é. 皆さんいらっしゃい。 Isso aqui é a. A gente tira uma foto igual. Aqui é o local 同じように写真。 adequado. Deixar todo mundo de boca Meisama aberta vai no estar no meio. juízo. そうですね。ここはメイ様のお屋敷ですのでお住まいになってた場所です。先ほどのはご面会所なのでここからメイ様ご面会所に行かれる感じです。 Então, essa parte aqui é onde ficava o quarto, né? O quarto onde Meisama dormia, né? E onde que tinha o quarto também da Nidai-sama, a esposa dele, né? Então, eles dormiam aqui e faziam um encontro com os membros naquela outra casa que a gente estava agora, né? お風呂もあったりとかですね。ここで生活して食事とか新聞とかですね。いろんな様々なことは日常のことはここでされています。 Né? Então, a gente tem o ofurô, né? Tem o chuveiro, o banho que Meisama usava e as atividades do dia a dia ele realizava aqui nessa casa, a leitura de jornal, né? As refeições, era tudo nessa parte. 温泉ですからね。でもすごくぬるいんです。38度といってすごくね冷たいいつも決まってました。いつもは42 38度。あいつもね42度私たち。 a temperatura da água do ofurô de Meisama era 38 graus, né? Para um japonês comum, usa-se mais ou menos 42 graus, né? Então era muito abaixo, né, do que os japoneses usam normalmente. メイ様のことは何でも光なので、タバコも吸い終わったのはみんな欲しいんです。吸い殻で持って帰る。 Né? Então as pessoas da época, né, para tudo das pessoas da época, tudo que Meisama fazia ou tocava tinha luz. Então até mesmo a bituca do cigarro que ele fumava, né, muita gente pegava e guardava, né, acreditando ali que tinha a luz de Meisama impregnado nele. で、口つけますでしょ。そうするともうメイ様となんかこうちょっと関節キスみたいな感じ。でもね、ごしごいただくんですたくさん。 Né? Então, né, alguns até aproveitavam para fumar um pouquinho, né, como se estivesse dando um beijo ali com o Meisama, né? Mas realmente assim, teve muitos relatos de milagres, né? De pessoas que faziam, não o beijo, né? Mas de pessoas que assim, davam importância e conseguiam alguma coisa de Meisama e acreditavam que tinha luz impregnado naquilo e realmente gerava algum milagre com aquilo, né? すぐなくなるんです。ですからそれを見るとメイ様はもう一口二口ふかしてもうすぐにもう持ってきなさいというような、ね、感じでやめられます。 Né? Então, Meisama ele dava praticamente umas 2 tragadas no cigarro e depois já apagava e deixava, né? Ele já sabia que várias pessoas queriam, né? もう何でも光だから放射の人がある時ね、メイ様の入ったお風呂のお湯を飲みたいと思った人もいるぐらいです。 Né? Então era tão forte, né, esse desejo das pessoas receberem luz de Meisama que certa vez um dedicante decidiu pegar a água do ofurô, né, do ofurô da banheira que Meisama tomou banho e depois tomar ela, né? で、こっそり内緒で牛乳瓶に入れてで持って帰ったんです。 ところが家に帰ったらなぜか蓋が底が割れてもう一滴も残ってない。ああ飲みたかった。でもそれがメイス様の耳に入ってお叱りです。そういう変なことはしない。汚いものは汚いというお叱りがあったんです。
Então ele pegou uma garrafa de vidro e aí foi até a banheira de Meisama, pegou a água e levou para casa, para quando chegasse em casa beber. Só que quando ele chegou em casa, o fundo da garrafa tinha soltado e não sobrou uma gota dentro da garrafa. Né? Aí Meisama ficou sabendo dessa história e deu uma bronca nele, né? Chamou a atenção, né? Falando que o que é sujo, né? As coisas têm que ser feitas dentro do bom senso. Isso é fora do bom senso. 気持ちはわかります。 Né? Mas a gente, né, entende a intenção da pessoa, né? O que ela queria, né? 何でも光だからね。 Né? Todos acreditavam que em tudo tinha luz, né? Então a gente consegue entender a intenção, né? Até você. もう一つだけね。若い奉仕者の人たち5人ぐらい一緒に、住んでですね、ご奉仕してました。で、イエス様の御用以外の時間は何しても許されてたんです。 Então tem uma outra história aqui nesse local. Tinham 5 jovens dedicantes, né? E eles dedicavam aqui com Meisama. E na época, Meisama não se importava muito com o que as pessoas faziam fora do seu horário de dedicação. キャッチボールをねしてたんですね、若いその青年は。でもグローブはないんです。ですからボールだけでこうキャッチボールをしてて、グローブ欲しいな、欲しいね、イエス様にお願いしよう。で、ある先生にお願いしても、全然忘れられている。金子先生という人にお願いしたらすぐにイエス様に言ってくださってグローブが届けられた。 Né? Então teve um dia que alguns deles estavam aqui trocando bola, né? No beisebol você joga com uma mão e tem uma outra luva, né? Eles não tinham luva, né? Então falaram, nossa, será que a gente pede para Meisama uma luva, né? Será que seria bom se tivesse uma luva? E por mais que pedisse para alguns reverendos, muitos esqueciam. Aí teve um reverendo chamado Reverendo Kaneko que ouviu esse pedido, esse desejo dos jovens e foi falar com Meisama. ああやったーって言って金子先生と一緒にメイ様にご報告ありがとうございますと言いに行ったらメイ様は何て言ったと思いますか？ E aí Meisama deu a luva, né, para os jovens, né? E aí eles ficaram muito contentes e foram junto com o Reverendo Kaneko agradecer Meisama pela luva, né? E aí o que os senhores acham que Meisama falou para eles quando eles agradeceram? 危ないからこの辺危ないから気をつけてやんなさいよ。 Eu já tinha pensado nisso no começo. Né? Ele não falou, né? Cuidado com o vidro, né? Porque aqui tem muito vidro, cuidado para jogar. Não foi isso que ele falou. グローブだけでいいか今度はグラウンドも買ってあげるよと言われたんです。 Ele falou, vocês só precisam de luva? Se vocês quiserem eu compro um campo para vocês também jogarem. Oh, でメイ様ご昇天しました。金子先生まだ生きてます。で聖地の中にグラウンドがね手に入ったんです。その時に金子先生はメイ様ちゃんと約束を覚えててくださってって言って喜んでおられます。 Né? Posteriormente, né, Meisama já tinha falecido, né, mas o Reverendo Kaneko ainda estava vivo. A igreja adquiriu um terreno próximo ao solo que era um campo de beisebol, né? E aí o Reverendo Kaneko assim, lembrou desse episódio e falou, puxa, Meisama cumpriu, né, com aquele compromisso que ele tinha feito, né? Hoje, atualmente, né, esse terreno ele está sendo usado como estacionamento, né, para os ônibus em dia de culto, né? Né? Esse era o Meisama, né? そうですね。メイ様が最初ここに入られた時に2階がメイ様のお部屋です。ちょうど廊下の向こう側の窓から今の聖地の方を指してあそこに天国を作ると、まだ山ですよ。人の土地です。もうすでにあそこに天国を作るとおっしゃられたんです。 Então, quando Meisama veio em 1944, né, a parte de cima da casa é o quarto dele, né? E do lado direito tem um corredor de uma janela um pouco mais ao fundo, né? Meisama apontou porque na época era tudo só montanha, não era nem dele, não tinha nada, né? Não tinha esses prédios, era tudo só montanha, né? Ele apontou em direção aonde está o solo sagrado hoje e falou: ali naquela direção, né, naquela montanha, eu vou construir o protótipo do paraíso terrestre. Isso não tinha nada ainda, né? Era só montanha, só mar.
ですぐに土地を買われて、でここでご面会の後に奉仕者の人はみんな建設奉仕に行かれます。名様もいつもお時間があると山に行って、デザインを考えて E aí, meses depois, ele fez a aquisição do terreno e começou as obras, né? E aí vários dedicantes de todo o país vinham participar, né? E ele mesmo, né? Ele morava aqui nessa casa e ia acompanhar as obras de construção do solo sagrado de pé. 土地は買ったけど、その後に前の持ち主が土地は売ったけど木は俺のもんだって言って木を切り始めたんです、前の持ち主が。で、側近の奉仕者の人が、あそこを私たちが買ったのに前の持ち主が木を切ってます、名様って言って慌ててきます。でも名様は、まあ神様がされているからほっときなさいって言ってそのままにしておくんです。Então, o Messama comprou o terreno, mas aí o dono do terreno falou: não, eu vendi o terreno, mas as árvores são minhas. E começou a cortar as árvores. Então, o dedicante ficou sabendo disso e veio apressadamente falar com o Messama: olha, ele vendeu o terreno, mas está dizendo que as árvores são dele e está cortando as árvores, né? Aí o Messama falou: não, é Deus que está fazendo isso, então pode deixar ele fazer. 後からですね、もう満足してもう木もいらないって言ってしまった。ちょうどそこが道とですね、スペースができて、ほら切る手間が省けて切らなくて済んだ。やっぱ神様がやってるんだ。最初はみんなね、周りはね、どうしましょうって言うんですけど、大丈夫、神様がやってるって言って神様を信じてされた結果、切る手間が省けた。 Né? Então, depois quando ele já não tinha mais árvore para cortar, que ele já tinha cortado tudo e foi embora, né? Que se foi ver, tinha exatamente o espaço para fazer um caminho para chegar até o templo, né? Então, Messama falou: tá vendo, né? Foi bom a gente ter deixado Deus atuar, a gente nem precisou, né, cortar, nem fazer nada, né? Ele fez todo o trabalho para a gente, né? 皆さんもなんか困ったと思ったら、いや神様が何か訳があってされてると思ってください。Né? Então a gente, né, com essa experiência a gente pode, né, quando a gente tiver alguma preocupação, alguma coisa nos afligindo, né, ah não, isso aqui é Deus que está fazendo, né, por algum motivo, né? Então a gente pensando assim, com certeza a gente vai estar agindo de acordo com o que Messama deseja. Vamos ver o que mais. Então vamos tirar uma foto? Vamos virar pra cá então pra tirar uma foto ou não quer?